Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre as Big Techs, o setor de tecnologia americano que caiu muito esse ano. Será que vai cair ainda mais? Será que o setor morreu, né? O hype passou? Ou será que é um bom momento para comprar? Fica até o final que eu vou falar de tudo isso hoje. Mas vamos lá, o que são as chamadas Big Techs? Elas são as grandes empresas de tecnologia americanas que dominaram o mercado, né? No caso, começaram como startups, mas foram criando serviços inovadores, disruptivos e escaláveis e foram crescendo no mercado a partir disso. Quando eu falo das Big Techs, eu tô falando do Google, da Apple, da Amazon, da Netflix, do Facebook. Empresas incríveis, mas que caíram muito em 2022. Mas assim, sendo sincera, né, 2022 foi um ano muito difícil para a renda variável. A Bolsa Brasileira, que chegou a subir esse ano, foi uma exceção, não foi isso que a gente viu no resto do mundo. Com a guerra, aumento da aversão a risco, aumento inflacionário, aumento dos juros no mundo, né, em particular os juros americanos e os juros europeus, todas as bolsas acabaram desabando, né? As bolsas, no geral, sofreram muito. Isso é algo observável, né? Quando a gente olha para as bolsas americanas, né? No caso, a Nasdaq, a Bolsa de Nova York, ou quando a gente olha para o principal índice americano, né? O S&P 500, a gente vê que eles tiveram uma queda considerável. A Nasdaq acumula uma queda de quase 30% desde o começo do ano. O S&P 500 acumula uma queda mais suave, mas ainda bem considerável, de 16% desde o começo de 2022, enquanto a Bolsa de Nova York acumula uma queda de cerca de 10%. E é legal de perceber, vou fazer um comentário rapidinho aqui, que existe um motivo para a Nasdaq ter caído mais do que o S&P 500 e a Bolsa de Nova York. Porque apesar da renda variável como um todo ter sofrido, o setor de tecnologia americano acabou sofrendo bem mais. Como assim? Por exemplo, o S&P 500 ele vai mostrar o desempenho das 500 maiores empresas americanas negociadas no mercado, independente do setor daquelas empresas. Então ele realmente acaba sendo um retrato do que aconteceu com os Estados Unidos, né? Do que aconteceu com as maiores empresas dos Estados Unidos. No caso, como elas estão sendo precificadas no mercado. Já as bolsas, né, a Nasdaq, a Bolsa de Nova York, elas vão mostrar o desempenho das empresas que estão listadas nelas. E há uma coisa observável que, de forma geral, empresas mais tradicionais acabam sendo listadas na Bolsa de Nova York, enquanto empresas mais inovadoras, né, mais ligadas à tecnologia, por exemplo, acabam sendo listadas na Nasdaq. Então, por isso que ela teria caído mais. Ah, Mariana, você tirou esse número da cabeça, não tem nenhuma relação. Isso não só é verdade, como muita gente defende que ela seria um bom indicador para o setor de tecnologia americano, né? Seria um bom indicador do desempenho do setor de tecnologia quando comparado ao resto do mercado. Eu vou colocar 2 trechos aí da Suno defendendo isso, por exemplo. Então tá, entendemos que 2022 foi um ano bem triste para a renda variável no resto do mundo, né? Que a Bolsa Americana, no caso, as bolsas americanas, acabaram sofrendo muito. E que, em particular, o setor de tecnologia acabou sofrendo mais. Por quê? Por que o setor de tecnologia se descontou mais relativamente? Quando a gente vai falar do setor de tecnologia de forma geral, a gente poderia falar que a conjuntura econômica, né, o momento atual econômico, não está favorecendo. Né, todos aqueles motivos que eu listei no começo do vídeo, explicando por que a renda variável se descontou tanto, no caso, o aumento da inflação, a guerra, aumento da aversão a risco, aumento dos juros, isso acabou impactando ainda mais os investimentos em tecnologia. E aí os motivos para o setor de tecnologia ter sido mais afetado acabam sendo vários. Em primeiro lugar, 2020 e 2021 o setor estava bem hypado, né? Teve-se um boom da tecnologia por causa da pandemia, com isolamento social, né? Tudo isso. E é aquilo, né? Quanto maior o múltiplo que aquela empresa está sendo negociada, mais negativamente ela será afetada num cenário de aumento de aversão a risco, num cenário de aumento de juros. Aqui no Brasil a gente teve um exemplo muito bom disso, que foi o setor varejista, né? A Magalu, coitada, até agora tá na sarjeta, tentando um carnezinho especial, mas não tá conseguindo. E além disso, tem outra questão muito importante. As ações dessas empresas começaram a cair de 2022 pra cá, né? No começo de 2022 pra cá, de janeiro pra cá, mais especificamente falando. Por que elas não começaram a cair em 2021, quando a gente já viu que a inflação americana estava muito alta? Porque tinha-se uma crença popular de que essas empresas conseguiriam ter bons resultados independente da conjuntura econômica. Né? O mercado realmente tinha essa crença, agora a gente já tá vendo que não é bem assim. O aumento inflacionário impactou de forma geral no custo dessas empresas. A retração e estagnação econômica acabou impactando diretamente na receita. O resultado de várias empresas do setor está vindo machucado. E além dos resultados decepcionantes, a gente teve outra questão muito importante nas últimas semanas que pessoalmente me preocupa muito, que foram as demissões. A Meta, dona do Facebook, já demitiu mais de 11 mil funcionários. A Amazon já anunciou que pretende demitir 10 mil e anunciou demissões para 2023. E por que isso é preocupante? Porque a gente está falando de um player com muita informação de mercado, né? Mais informação que a gente tem,
reconhecendo que ele não vai conseguir arcar com esses custos, reconhecendo que ele não vai conseguir bancar uma folha salarial desse tamanho no médio prazo, que ele vai ter que encolher de tamanho. E são demissões que aparentemente não têm nenhuma justificativa que não seja a necessidade de redução de custos, que não seja literalmente a necessidade de cortar. É diferente, por exemplo, do caso do Twitter, que o Musk chegou demitindo aquela quantidade de gente porque, de acordo com ele, a empresa precisava ser reformulada. Você não tem essa justificativa no caso do Face, da Amazon. O motivo é que você não consegue arcar com aquele custo. Ponto. E isso preocupa. Tá, então eu falei um pouco das características gerais do setor, né? Falei um pouco sobre o mercado americano de forma geral, como ele vem se comportando, versus o setor de tecnologia de forma geral. Porém, quando a gente vai analisar cada empresa individualmente, né, ver cada caso especificamente, a gente vê que cada empresa tem a sua singularidade. Isso tem que ser levado em consideração, né? Apesar da gente colocar todo mundo no mesmo bolão, o modelo de negócios do Google, Facebook, Amazon, Netflix acabam sendo completamente diferentes. Tem estruturas diferentes, tem concorrentes diferentes. Então, apesar da gente conseguir apontar essas características gerais no setor, né, que está sendo observado agora, quando a gente vai falar de investimento, a gente tem que ser mais cuidadoso na nossa análise. Então, por exemplo, a Apple, né, a empresa que representa 40% do portfólio do Buffett, deixando isso claro. Ela teve uma queda significativa nas ações, né, de 23%, mas os resultados dela relativamente estão bons considerando essa conjuntura econômica. Ela conseguiu bater um recorde de receita de 90,1 bilhões de dólares, um crescimento de 8% quando comparado a 2021. Já o lucro líquido bateu 20,7 bilhões de dólares, um crescimento de 4%. Apesar do cenário do setor, eles ainda continuam investindo em planos de crescimento a longo prazo e geraram um fluxo de caixa operacional de mais de 24 bilhões de dólares. Mesmo no cenário de juros e inflação alta, ainda tem demanda, ainda está crescendo. Então, assim, é uma empresa que é uma máquina de dinheiro que tem um portfólio muito bom. Ela não vive só de iPhone, né? Ela tem MacBook, AirPod, Apple Watch, tem um portfólio diversificado. Então, assim, uma empresa que se descontou muito esse ano, mas que está apresentando resultados sólidos, que é considerado por muitos a melhor empresa do mundo, que representa 40% da carteira do Buffett. Uma empresa que não vai acabar amanhã. Agora, para fins de comparação, por exemplo, a Microsoft. Ela tem um ótimo portfólio também, né, com produtos físicos e digitais, como por exemplo o Outlook e o Teams. E agora, nesse trimestre, a Microsoft conseguiu aumentar a receita, né, vindo até acima da expectativa do mercado. A receita dela fechou em mais de 50 bilhões de dólares, em comparação com 45 bilhões do ano passado. Mas o lucro líquido caiu. Fechou em mais de 17 bilhões de dólares, em comparação com os 20 bilhões de dólares do ano anterior. Por quê? Por conta de aumento inflacionário que pressionou os custos. Então perceba, não é que a empresa se deteriorou, não é que o portfólio dela ficou pior, é uma questão de conjuntura econômica. Terceira empresa, também para fazer uma comparação para a gente ver a singularidade de cada um. Alphabet, do Google, né, a dona do Google. A gente já tá falando de uma estrutura de negócios completamente diferente, né? Ao contrário da Apple, da Microsoft, ela não tem um produto físico, acaba sendo mais produto digital. Porém, apesar de a gente estar falando de uma empresa com um portfólio mais voltado para o produto digital, também é uma puta empresa. Né? A gente não tá falando simplesmente de um buscador, mas sim de um conglomerado. Quando a gente olha para o portfólio do Google, a gente está falando de YouTube, Google Ads, Google Play. Então, assim, uma empresa gigantesca. Então, apesar dela ter um monopólio do mercado de sistema de buscas, né, ela tem de 80% a 90% do mercado, ela acaba sendo muito mais do que somente isso. Contudo, porém, apesar dela ter um portfólio de serviços digitais bem diversos, a maior parte da receita dela vem de propaganda. Quando a gente vai analisar o faturamento dela, apesar de vir de fontes diferentes, né, ter origem diferente, seja YouTube, Google Play, Google Cloud, né, o que seja, a gente vai estar falando de uma receita que, em sua maioria, vem de propaganda. Nesse trimestre, a receita total da empresa foi de 69,1 bilhões de dólares. A receita vinda de propaganda, especificamente, foi 54,5 bilhões de dólares. E qual é a merda? Qual é o problema? Que esse tipo de receita acaba sofrendo muito no momento de estagnação econômica. No momento que a economia está parada, no momento que as empresas não estão lucrando, não estão tendo receita. Porque se as empresas não estão crescendo, se as empresas não estão tendo lucro, elas não vão investir em propaganda. Nesse trimestre em particular, a Alphabet até conseguiu ter um crescimento na receita. Porém, foi o menor crescimento da receita relacionada à propaganda já vista pela companhia. O crescimento da receita veio abaixo da expectativa de mercado. Além disso, o lucro também caiu. Por quê? Porque apesar da receita ter crescido, cresceu-se menos do que se esperava, e os custos acabaram aumentando bastante, pressionados pela inflação.
E por conta de tudo isso, né, tudo isso que eu acabei de explicar, as ações da empresa têm uma queda acumulada de 30% desde o começo do ano. Então, assim, uma empresa que também está no setor de tecnologia, mas que tem um modelo de negócios bem diferente da Apple e da Microsoft, que acaba sendo influenciada também por essa conjuntura econômica, mas de uma forma diferente, e que perceba que realmente o resultado da companhia veio impactado, da mesma forma que o da Microsoft acabou sendo impactada pela conjuntura econômica. Mas isso não aconteceu porque a empresa piorou. No longo prazo, os fundamentos da empresa não mudaram. As ações caíram 30%? Sim, mas o Google continua sendo uma empresa incrível. E é uma empresa que ganha com crescimento mundial. E ok, agora o mundo não está crescendo, a economia mundial não está crescendo, mas em algum momento vai voltar a crescer, vai voltar a aumentar. E quando isso acontecer, isso vai se refletir no resultado da companhia. Ah, Mariana, então a Apple caiu muito, mas ainda está tendo resultados bons, é uma puta empresa. A Alphabet e a Microsoft tiveram resultados piores, mas é uma questão momentânea, de conjuntura econômica. É isso que está acontecendo com todas as empresas do setor, todas as empresas caíram por uma questão de conjuntura econômica e estão muito bem, é só a gente comprar que em algum momento o lucro vai vir e a gente vai lucrar e a ação vai subir, é isso? Não. Cada caso é um caso. E tem algumas empresas que estão assustando mais. O Facebook, por exemplo, demitiu 11 mil funcionários agora por um motivo. Quando a gente olha para a Meta, dona do Facebook, a gente vai estar falando de uma empresa com outra estrutura de negócios. Uma empresa com produtos digitais, mas no caso esses produtos seriam redes sociais, né? Instagram, Facebook. Como que rede social faz dinheiro? Com venda de dados e com propaganda. Se a economia não está indo bem, isso não rola. Então, assim, a empresa acaba sendo afetada por essa conjuntura macroeconômica, né? De como está indo a economia mundial, não tem outra forma de falar. Contudo, além dessa questão de conjuntura, a empresa está passando por problemas mais particulares que têm que ser levados em consideração. Está tendo um momento de concorrência no setor, em particular com o crescimento do TikTok, né? Está sendo um grande problema para a companhia. E como que ela sente esse peso da concorrência? Esse ano ela já teve perda no número de usuários, teve perda no tempo de uso dos usuários também, é importante falar isso. E teve-se uma mudança de interesse nos consumidores, né? Passou-se a ter-se mais interesse por vídeos mais curtos. E eles tentaram surfar nessa onda com os reels, né? Criaram lá os reels para você ir passando, mas é menos lucrativo, então impacta também na receita da companhia. E além da questão da concorrência, o Facebook também teve outro problema muito significativo, que foi que ele investiu uma quantidade de dinheiro absurda no metaverso e até agora não teve nenhum retorno. Isso também pesa. Então, por conta de tudo isso, o lucro líquido da empresa vem em 4,4 bilhões de dólares. Um número muito pequeno e abaixo do esperado, sendo uma queda de mais de 50% quando comparado ao ano anterior. E desde o início do ano, as ações da empresa caíram em 70%. E aí perceba que não foi somente por uma questão conjuntural, mas também por problemas estruturais da própria companhia. Isso tem que ser levado em consideração. Outra empresa do setor de tecnologia que está passando por um momento mais difícil é a Netflix, né? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal e no TikTok que falam mais detalhadamente sobre isso. Desde o começo do ano, as ações caíram em 50%, e em parte isso é explicado por uma questão de conjuntura econômica, né? Aumento de juros, inflação, ela foi impactada também pela guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas além dessas questões macroeconômicas, a gente tem outros problemas importantes. Aumento de concorrência, antes a Netflix era a única empresa do setor. Agora temos Amazon, HBO, Disney, empresas que têm uma receita mais diversificada que a Netflix e que conseguem oferecer um produto mais barato que a Netflix. Por conta disso, faz alguns trimestres que o número de assinantes vem caindo. Ela está tentando se tornar mais competitiva no mercado, barateando seu preço. E para isso está fazendo uma coisa que ela jurava que nunca ia fazer, oferecer um plano com propagandas. E assim, honestamente, não sei se isso torna ela mais competitiva. Ainda continua sendo um plano mais caro quando comparado ao resto do setor. E aí vem outra informação importante, que de todos os concorrentes, se eu não me engano, a Netflix é que mais gasta com conteúdo. Um conteúdo que nem sempre ela acaba terminando, né? Às vezes deixa pela metade, incompleto. E aí, por conta disso, apesar desse trimestre ela ter reportado um aumento na receita, né? Um aumento de quase 6%, o lucro líquido caiu. Então assim, falei do mercado como um todo, falei de casos específicos de empresas, não consigo falar de todas, obviamente, mas falei aqui das principais, mais ou menos. E qual é a moral da história? Que realmente o setor inteiro acabou se descontando e existem empresas que realmente estão passando por dificuldades estruturais ou, enfim, dificuldades de má gestão da companhia, de aumento de custos, de má escolha de investimento. Mas existem empresas que se descontaram muito e que ainda estão tendo bons resultados, ou que pelo menos os resultados ruins seriam justificados por uma questão de conjuntura econômica e não por uma questão de que a companhia piorou. E nesse caso, né, no caso de empresas em que os fundamentos não mudaram, talvez seja interessante olhar para essa queda como um desconto, uma promoção, uma oportunidade. Eu prefiro muito mais comprar no mercado com medo do que no mercado eufórico. E agora o mercado está com medo. É só você olhar as notícias que estão saindo com relação ao setor. Todas as notícias atuais são negativas, falando que o setor morreu, o setor vai acabar, que as empresas estão passando por dificuldade, que talvez não consigam se recuperar. Ah, Mariana, mas isso não é sinal que o setor vai piorar, que as ações vão cair ainda mais?
Sabe quando as notícias eram positivas sobre o setor? Quando ele estava no pico, quando ele estava no auge. Em janeiro de 2022, no começo desse ano, exatamente antes do mercado começar a cair, antes do setor começar a cair, o The Economist publicou uma capa colocando essas empresas como super-heróis. Eu vou colocar aí para vocês verem. Falando sobre o crescimento dessas empresas, como essas empresas estavam explodindo, crescendo muito. Logo após essa capa, o mercado derreteu. Então, pessoalmente falando, quando eu olho que as notícias sobre o setor são negativas, mas eu vejo que as empresas estão bem, que os fundamentos não mudaram, para mim é sinal de compra. Existe a chance delas caírem mais, se descontarem mais? Sim, principalmente se os Estados Unidos entrar numa recessão. Ou enfim, no caso, se a recessão americana se aprofundar em 2023, já que em teoria eles já estariam numa recessão técnica. Se for comprar, saiba desses riscos, Não dá para saber se a gente está num fundo já, se vai cair mais, que tem empresas que estão passando por problemas além de uma questão de conjuntura macroeconômica. Saiba que tiveram demissões importantes no setor. E lembre que apesar da gente colocar essas empresas no mesmo bolão, elas teriam modelos de negócios diferentes. Isso tem que ser levado em consideração. Então é isso, um beijo, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve, comenta, dá um like, até o próximo.